Boa noite a todos, Deus te abençoe, louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente, abençoe tua casa, tua família, poderosamente em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa encher o teu coração de fé, de esperança, desta semana que está começando, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler com você hoje um texto que está lá em João, no capítulo 13, a partir do verso 31 agora. Nós vamos ler a partir deste verso, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Nós podemos confiar que o Senhor não nos desampara nunca, amém? Que esta semana, tudo que você vai enfrentar, tudo que você vai ter que fazer esta semana, o Senhor está com você. Você não está sozinho, você não está sozinha, você está acompanhada daquele que tem todo o poder, acompanhado daquele que tem todo o poder, toda a autoridade, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Abra o teu coração, deixe o teu coração aberto para que o Senhor possa ministrar profundamente. Amém? Hoje, amanhã, depois, em nome de Jesus Cristo. Sempre exercitando, como eu falei, o perdão. Né? Devemos sempre pedir perdão a Deus para que Ele nos perdoe, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então nós precisamos exercitar isso. E precisamos ir lembrando que o perdão, ele não é um perdão, o perdão ele não é um sentimento, ele é um mandamento. Então eu perdoo mesmo se eu ainda não sinto vontade de perdoar. Né? Você não precisa sentir vontade, você precisa perdoar. Amém? Outra coisa também é aquilo que outro dia eu falei, exercitar algo que antigamente se ensinava bastante, que era a respiração espiritual. Eu expiro o pecado, ou confesso o pecado. Se você pecar, você deve confessar o pecado, se arrepender dele e receber, inspirar o perdão de Deus. E saber que Deus perdoa, Deus não acusa. Quem acusa é o diabo. Satanás é o acusador. Satanás é o acusador. Inclusive, você sabe que no tempo dos judeus lá, né, eles então sentavam à porta da cidade, e na porta da cidade se reunia ali aqueles líderes, né? E ali eram julgadas as causas das pessoas, né? Eram feitos julgamentos, e esses julgamentos eles tinham uma base. Não era de qualquer coisa, né? Eles eram julgamentos, por exemplo, a pessoa comprou uma terra e não pagou. Então aquele que era lesado, ele então levava a essa porta da cidade onde ficava essa autoridade para que essa pessoa apreciasse a situação e julgasse, né? E ali era, né, na frente de todas as pessoas, que até é um princípio do direito, né? Que é a comunicação, né? Que as pessoas devem ser comunicadas, as pessoas devem ser avisadas, né? Então, ela julgava ali. E você sabe como se chamava o nome da pessoa então normalmente era essa autoridade que defendia, né? Entenda bem, a pessoa que sentava à porta da cidade, geralmente ela estava sentada ali para defender o acusado. Escute isso. Defender é verdade. E quem era responsável por acusar era a própria pessoa lesada. E sabe como era chamada essa pessoa? Satanás. O nome dela se chamava Satanás, acusador. É o acusador. O acusador é Satanás. Então ele acusava com uma base, ele tinha uma base, ele não acusava. Então Satanás, ele não nos acusa de coisas que não têm valor, ele nos acusa de pecados que nós cometemos mesmo. Por isso que nós devemos confessar os nossos pecados, para receber o perdão, para que Satanás, o acusador, não tenha nenhum direito legal sobre a nossa vida. A origem dessa palavra, né, ela bate exatamente com Satanás, que significa acusador. Né? E ele se chamava, né? Ele era o Satanás. Olha que interessante, né? Não no sentido que nós temos hoje, claro, né? Mas naquele sentido, no sentido de acusador, no sentido da palavra mesmo, tá? Então, por isso que nós devemos exercitar sempre o perdão dos nossos pecados e perdoar o próximo, para que não haja nenhuma, para que Satanás, o acusador, não tenha nenhuma base legal para nos acusar. Amém? Vamos ler agora então João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 31. Então é após a saída de Judas. Olha o que Jesus diz então. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Lembra que eu falei para você
que Deus Pai glorifica o Filho, porque ele é glorificado no Filho, porque o Filho vem e cumpre exatamente tudo aquele propósito, aquela missão que Deus Pai deu para que ele fizesse, para que ele cumprisse. E ele vem e cumpre exatamente assim como o Pai pediu. Então agora o Pai é glorificado nele, mas o Pai também glorifica o Filho, porque o Filho executou a sua obra. Amém? Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Então ele está falando da sua, do momento da sua morte, até a sua ressurreição. Aí ele continua, no versículo 34, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Então, o mandamento que nós temos que viver é esse, amar uns aos outros assim como ele nos ama. Ele nos ama com este amor sacrificial, esse amor que se sacrifica, este amor que no grego se chama amor ágape, que é o amor que é este amor perfeito, este amor completo, que vai até o fim. Este é o amor ágape. Então, nós devemos amar o próximo com este mesmo amor, com este amor que se entrega pelo próximo, que se doa pelo próximo, amém? Que valoriza o próximo mais do que a nós mesmos, a vida do próximo mais do que a nossa vida. E ele diz assim, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, olha que tremendo, porque isso é uma marca do discípulo de Cristo. Isso é uma marca dos filhos de Deus. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como que nós sabemos se alguém é discípulo de Jesus? Se vocês se amarem uns aos outros. Então uma pessoa que fica acusando o dedo, apontando o dedo, acusando a pessoa, apontando o dedo, acusando o dedo, né? Bom, essa pessoa é um discípulo de Jesus. Uma pessoa que fica jogando cargas, fardos pesados para os outros carregarem, por meio de acusação, por meio de regras, essa pessoa está amando com o mesmo amor de Cristo, esse amor que se sacrifica? Porque é isso que a palavra de Deus está dizendo assim, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, porque isso vai fazer com que as pessoas reconheçam, saibam que somos discípulos de Jesus. É só assim, pelo amor. Por isso que a palavra do Senhor diz que a profecia vai passar, amém? Tudo vai passar, mas o amor vai permanecer. Então, de tudo, 1 Coríntios capítulo 13, fala, o maior é amor. De todos os dons, o maior é o amor. Preste atenção. O dom, de repente a pessoa tem um dom ali de fazer com que, o dom de maravilhas, a perna da pessoa cresça. Em nome de Jesus. E a Bíblia está dizendo que o amor é maior do que esse dom. Que o amor é o maior. E ele está dizendo que esse é o sinal. É assim que os discípulos de Jesus são reconhecidos. Então, ame ao próximo. Ame ao próximo. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Que é o quê? É a ressurreição, Ele está dizendo que ele iria morrer, ser sepultado, que eu falei da pouco, que ele iria morrer, da morte da cruz, iria ser sepultado e depois ele iria ressuscitar e que ele estaria ao lado do Pai. E ele está dizendo que para os discípulos que eles também vão seguir esse mesmo caminho, mas não agora, não naquele momento. Mais tarde, Versículo 37, Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Olha, sempre Pedro é impetuoso, sanguíneo, como eu falei, talvez ele fale sem pensar ou não se conheça tão bem, Então Jesus diz para ele assim no versículo 38, você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha só o que ele está dizendo Jesus está dizendo para ele. Olha, Pedro, você está achando que você vai dar a vida para mim? Não, você vai me negar 3 vezes ainda, antes que o galo cante. Amém? Então nós precisamos andar com Jesus. Isso nos ensina a andar com Jesus com
humildade, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo que tudo vem dele, que nós, sem Cristo, não somos nada. E era isso que Jesus estava ensinando para Pedro. Amém? A depender do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo por esta noite, para que seja abençoada. Pai, abençoa cada um que está aqui conosco, abençoa suas famílias, abençoa seus filhos, dá uma noite de paz, de descanso, em nome de Jesus, uma noite de renovação, que todos amanhã possam acordar com saúde, com fé, com esperança, dispostos em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Uma boa noite de sono para você também, de paz e descanso em nome de Jesus.